Atos 14, versículo de número 3, diz: detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. Detendo-se por muito tempo para falar ousadamente acerca do Senhor. E quando detemos-nos muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, nos resultará ou nos trará resultados. Nos trará resultados, nos trará colheita, nos trará salvação de almas. Observe que os apóstolos em Icônio, eles, ainda que judeus incrédulos, irritaram-se contra os irmãos, os ânimos dos gentios, os apóstolos nem por isso pararam de pregar a palavra. Ao contrário, eles se detiveram por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. Não só foi se deter, não só foi falar, mas ousadamente. Quando fala ousadamente, fala com autoridade, com autonomia, com poder, com demonstração do poder e da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou a presença do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4 vai dizer que os apóstolos, após ter apanhado, eles fazem uma oração a Deus. Em Atos capítulo 4, versículo de número 29, após eles terem sofrido ameaças e depois de terem sido espancados, eles fazem uma oração em Atos 4, versículo 29, dizendo: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, que falem com toda a ousadia, com toda a veemência, com toda a autoridade. Isto remete para Atos capítulo 1, versículo de número 8, quando o Senhor diz: mas recebereis poder, ou recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós para serem minhas testemunhas. Quando fala para que falem com toda a ousadia, está falando que eles estariam falando no poder do Espírito Santo. Isto aqui daria legalidade para que eles permanecessem pregando e não voltando atrás. Aí no versículo 30 diz: enquanto estende a mão para curar e para que se faça prodígios
sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Versículo 31 vai dizer: e tendo eles orado, moveu-se o lugar. O Senhor deu a resposta imediatamente. E tendo eles orado, moveu-se o lugar aonde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. O que é que os apóstolos estavam, louvado seja Deus, aqui no versículo de número 3, no capítulo 14, quando o texto diz que eles falavam ousadamente acerca do Senhor, eles estavam cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo na vida de qualquer crente lhe dá autoridade para pregar a palavra, para falar a palavra do Senhor Jesus, para pregar o Evangelho de Cristo e não voltar atrás e não recuar. Detiveram-se, pois, por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. Quando fala de muito tempo, aqui está dizendo que houve, louvado seja Deus, uma frutificação, houve salvação, houve libertação das vidas e libertação das almas. Todos nós que somos evangélicos, todos nós que estamos salvos em Cristo, precisamos entender e compreender esse negócio, que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Se você for observar em Atos capítulo de número 11, versículo de número 26, o texto vai dizer: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Está vendo como é importante nos determos, aleluia, em algum lugar por muito tempo? Porque vai haver um reconhecimento. Enquanto você se detém e você prega a palavra do Senhor com ousadia, com revestimento do Espírito Santo, as pessoas que estão à nossa volta vai nos reconhecer como crente. Quem vai fazer, oh glória, quem vai fazer a obra na vida das pessoas, na vida dos crentes, a serem reconhecido como cristão, é a pregação da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá a identidade. Esses dias eu estava orando e preocupado sobre a perca da identidade, a perca da identidade. Então, quando a gente passa, quando os crentes, os obreiros, pastores passam em algum lugar e se detêm por muito tempo, uma das coisas que se resgatam é a credibilidade. Pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristão. Observe que lá já tinha crente, mas não eram reconhecidos como cristão, não eram reconhecidos como crente. Então, louvado seja Deus, eles se detiveram todo um ano, porque o Senhor queria resgatar a identidade que parece-me que estava perdendo em Antioquia. E prova disso é que louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa perca de nomenclatura, de reconhecimento, de identidade, louvado seja Deus, tinha se perdido e que precisava novamente ser reconhecida,
ser resgatada. É o cumprimento de Atos, capítulo de número 13, quando diz que na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca e Saulo. Observe que aqui no capítulo 11, os discípulos tinham perdido a identidade. A pior coisa é quando nós perdemos a autoridade. E a autoridade, louvado seja Deus, quando nós perdemos a identidade. E a identidade, ela só pode, louvado seja o nome do Senhor, ser reconhecida novamente pela pregação da palavra, porque é a pregação da palavra que vai dizer aos crentes como eles se portarem diante da presença de Deus, como eles andarem diante da presença de Deus. Se você for observar, está havendo perca de identidade dos cristãos nesses últimos dias. Os cristãos estão perdendo a identidade, estamos perdendo o reconhecimento perante a sociedade. As pessoas não sabem em quem acreditar mais, as pessoas não sabem em quem colocar, louvado seja Deus, os seus olhos para tomar como exemplo. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: a única coisa que resgata, louvado seja Deus, a identidade que se está perdendo é a palavra de Deus. A palavra de Deus sendo pregada por muito tempo, ousadamente, vai trazer novamente a característica dos verdadeiros crentes para a glória e louvor do nome do Senhor. Observe que eles se detiveram por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava um testemunho da palavra da sua graça. Quando a igreja perde a identidade, é porque a igreja parou de pregar o evangelho, a igreja parou de anunciar a palavra de Cristo ousadamente. Aí as pessoas começam a desdenhar da nossa cara. Eu pude observar alguns vídeos hoje no YouTube, o que estão fazendo no meio evangélico. Isso é estarrecedor, aonde está tirando a palavra e colocando o achismo, a crendice no meio do povo evangélico. É pessoas usando um véu na cabeça, todo de branco, com bacias no meio do templo, lavando os pés, mulheres lavando os pés das outras como se fosse o próprio Jesus. Aonde está escrito na Bíblia que os apóstolos, após Jesus, eles lavaram os pés de algum dos outros apóstolos? É antibíblico. Somente Jesus fez isso. Louvado seja Deus. Então, quando nós perdemos a característica ou a identidade de cristão, de crente, a única coisa que resgata a nossa identidade é a pregação da palavra. Quando nós nos detemos aqui, louvado seja Deus, por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, isso nos resultará, louvado seja Deus, em frutos, em salvação de alma e em, louvado seja Deus, como eu falo aqui para ficar melhor, em resgate da nossa identidade, em resgate da nossa identidade. Deixa eu perguntar uma coisa aqui: aonde está a sua identidade como crente? A tua identidade como crente está conseguindo atrair as outras pessoas para ser crente também? Louvado seja Deus. Eu, para ganhar o meu pai, eu perdi sangue, eu apanhei na rua. Louvado seja Deus. Tem pessoas que não querem nem passar por perto
dizendo: pregador não quer falar da palavra de Cristo para não sofrer algum tipo de agravo, perdendo a identidade, e as pessoas começam a nos considerar como dispensáveis e não como indispensáveis. As pessoas precisam sentir sede, desejo de estar na igreja, na casa do Todo-Poderoso. E observe que isso não vai ser de uma hora para outra dentro daquilo que nós temos visto. Louvado seja Deus. Por quê? Porque depende muito da identidade, da sua identidade como cristão. As pessoas aí respeitam como crente, as pessoas aí fora lhe têm como crente. Como é que está realmente a tua identidade? Eu pude perceber um dia desse aqui, louvado seja Deus, alguém querendo chegar para ter oportunidade na igreja. Durante 5 meses que eu estou aqui, só veio 3 cultos, louvado seja Deus, e eu não tenho obrigação de dar a oportunidade a Senhor ninguém que não congrega na igreja e que não anda conforme, louvado seja Deus, os padrões da igreja, os padrões bíblicos. Isso aí é um meio, é um tipo de profanação. Então, louvado seja Deus, eles se detiveram no lugar por muito tempo, falando ousadamente: se converta, oh glória, se converta, mude de vida, mude a sua história, abra o coração para o Pai, abre o coração para Deus, abre o coração para o Espírito Santo. Falar ousadamente, meu irmão, não é meio termos, não é meio termo, não é dizer meio termos na igreja, fazendo volta lá no Japão para que ninguém venha se perder. Ao contrário, a palavra é nua e crua. Jesus Cristo pregou e 58 foi embora, 12 ficou, e Jesus disse: e vocês não querem seguir o mesmo caminho dos 58 não? Aí Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tem palavra de vida eterna, oh glória. Pode ser dura a palavra, mas é essa palavra que ainda sara crente, é essa palavra que ainda muda crente, é essa palavra que ainda estabiliza a igreja. Esse negócio de Deusinho na chupeta, perdoe-me a expressão, não cola com a Bíblia. A Bíblia é categórica em mostrar que os apóstolos pregavam com ousadia, louvado seja Deus, acerca do Senhor, o qual dava um testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígio. Quando eu prego a palavra do Pai com toda a ousadia, sem meio termo, sem, louvado seja Deus, mascaramento, mostrando a verdade, louvado seja Deus, o texto vai dizer que o Senhor próprio dá testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por mãos dos apóstolos se faça sinais e prodígio, se faça sinais e prodígio. Hoje muita gente quer ouvir o que? Profecia, revelação. É assim, não é? Muita gente andando atrás do profeta, muita gente andando atrás de revelação, mas eu fico procurando, meu irmão e irmã, um milagre desses homens, um milagre desses homens, um coxo andando, o cego vendo, o surdo ouvindo, o mudo falando, o morto ressuscitando. Eu procuro ver milagre como esse. Um dia desse, hoje mesmo assistindo desses vídeos no YouTube, eu vi alguém com a mão na cabeça de uma mulher, a outra passando no pescoço, dizendo que ia sair uma enfermidade pelo seu ouvido, e de repente ele parece que já estava com um negócio entre os seus dedos de ferro, olha que coisa, e levantou a mão e foi puxando, botou a mão por aqui, louvado seja o nome do Senhor, e ficou: vai sair agora, vai sair agora. E daqui a pouco, de debaixo do dedo, da mão que estava aqui, ele puxou algo parecendo um grampo ou um broche, e mostrou, dizendo que o Senhor tinha curado, irmão. Isso aí, meus irmãos, isso aí, louvado seja Deus,
charlatanismo puro no meio da igreja. Jesus não precisa deste negócio. Jesus precisa que você pregue a palavra com toda a ousadia, e o Espírito Santo, cujo qual em Atos 4 foi derramado depois da oração que os apóstolos fizeram, e eles foram cheios do Espírito Santo, o lugar moveu. É esse Espírito que tem que estar atuando na nossa pregação, é Ele que tem que fazer um milagre na nossa vida. Creia nesta palavra. O Senhor Jesus não me trouxe aqui ou em qualquer outro lugar que eu passe para estar mentindo, para que eu possa estar usando a sua palavra para mentir para o povo, mas para pregar a palavra, me deter por muito tempo falando ousadamente Jesus, dizendo: Jesus vai curar, Jesus vai libertar, Jesus vai salvar, Jesus vai fazer, Jesus vai operar, Jesus vai realizar, porque eu creio no que está escrito na sua palavra. Levanta a mão comigo e profetize: Jesus vai curar, Jesus vai salvar, Jesus vai libertar, Jesus vai restaurar, Jesus vai transformar, Jesus vai lançar por terra a obra do inferno neste lugar, e as almas virão para a glória do nome de Cristo, para adorar o seu santo nome. Levanta a mão lá, Pai. Ele manda cana séria, é resgate de identidade, é resgate de identidade, é resgate de identidade, é resgate de identidade. A tua identidade precisa ser resgatada, você precisa ser reconhecido como cristão deste lugar. Nós precisamos ser reconhecidos como os servos de Cristo aqui neste lugar, porque se o povo não nos reconhecer como servo de Cristo aqui neste lugar, jamais, louvado seja o nome do Senhor, esse povo será impactado. Mas você sabe como nós seremos reconhecidos como servo de Cristo aqui neste lugar, como será resgatada a nossa identidade, se nós abrirmos a boca e pregarmos o evangelho da salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não adianta. Observe que hoje pela manhã ouvimos o testemunho da irmã dizendo que foi para a igreja, o povo olhou para a cara dela, olhou para ela e viu ela totalmente diferente. Por quê? Porque perderam a identidade, estão banalizando o evangelho, estão banalizando a pregação da palavra de Deus, e são desconvertidos, desviados, afastados da presença de Cristo, porque querem andar de qualquer jeito. Eu vi hoje vendo vídeo, as pessoas em cima do púlpito, pulando, dançando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, incentivado por quem eu não sei, mas que um grupo de jovens em cima do púlpito lá, fazendo passinho, não sei o que, em cima do púlpito. Irmão, isso é antibíblico. O púlpito foi feito para se pregar a palavra de Deus, não foi para heresias, manifestações contrárias. O povo acha que hoje tudo pode. Você sabe como está acabando a igreja? Não é de lá de fora para dentro, é de dentro para fora que se está acabando o evangelho verdadeiro e genuíno. O diabo agora não está trabalhando, atacando de lá para cá, mas ele está trabalhando para que nós mesmos nos autodestrua com a palavra que nós temos, com o evangelho que nós temos. Então, se você quer ir para o céu, é através desta palavra que os apóstolos se deteram em pregar por muito tempo, falando com ousadia acerca do Senhor, e não acerca de A, de B ou de C. Alguém consagrando pessoas com chofar, derramando azeite com chofar, vindo representando os três magos do Oriente, tirando dinheiro do bolso e colocando no bolso daquele que eles disseram que Deus falou com eles para vir e consagrar como apóstolo. Louvado seja Deus.
12, Atos capítulo de número 13, acerca desses dois apóstolos. Não teve mais. Hoje qualquer um quer ser consagrado a apóstolo, mas não tem um milagre, não tem um milagre, não tem uma cura. Um coxo não andou, um cego não viu, um mudo não falou, um morto não ressuscitou, um pé, louvado seja Deus, que estava ressecado, não voltou ao lugar. Então precisamos pegar a palavra da verdade. Atos capítulo 18, versículo de número 11, diz o texto. Atos capítulo 18, versículo de número 11, vai dizer o texto: e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quem, irmão, resgata, quem faz frutificar, quem faz com que as almas se aproximem de Cristo, quem faz com que haja resultado, é a pregação da palavra, e a pregação da palavra bem pregada, e com muito tempo, e com bastante tempo. Louvado seja Deus. Então não pode de maneira nenhuma uma pessoa que chegou de uma hora para outra tomar o primado, tomar a primazia e começar a ensinar o que ele acha e bem entende. Não vai ter resgate, louvado seja Deus, da identidade. Não vai haver frutificação, não vai haver salvação de almas, não vai haver mudança de vida. Então precisamos nos deter por muito tempo pregando essa palavra. Primeiro sarando a igreja, é a igreja que precisa ser sarada. Somos nós que precisamos ser sarados, porque se nós não formos sarados, como nós poderemos sarar os outros que estão aí fora? Então os apóstolos lá em Atos capítulo 11 versículo 46, se não me fala, 11 versículo 26, se você observar, eles primeiro sararam os discípulos, sararam aquele povo, pregando a palavra de Deus durante todo um ano, 365 dias no ano, pregando pela manhã, pregando pela tarde, pregando pela noite, pregando na vigília, pregando na madrugada, pregando na beira da praia, pregando na beira do rio, pregando nos barcos, pregando nas casas, pregando na praça pública, pregando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nas ruas, nos becos, nos valados, não importava. Mas eles passaram um ano, eles se detiveram um ano ali ensinando, louvado seja Deus, naquela igreja, resgatando a identidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós nos detemos em qualquer lugar, isso nos resultará em salvação, em libertação. Olha, em salvação, libertação e resgate de identidade. Louvado seja Deus. Que Deus continue nos abençoando, nos dando graça, para que permaneçamos ouvindo este evangelho, ouvindo esta palavra. Não somos Maria vai com as outras, somos crentes arraigados em Cristo.